A paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos à Escola Bíblica da Nos Teus Braços. Como vocês sabem, nós estamos na série Lições em Gênesis. E hoje nós vamos falar de mais uma história. A história que está no capítulo 11 do livro de Gênesis, que tem o tema A Torre de Babel. Então a lição de hoje tem como título A Torre de Babel e a Descida do Espírito Santo. Acompanhe comigo o texto que está em Gênesis, no capítulo 11, versículos de 1 a 4. A palavra do Senhor diz assim: E era toda a terra em uma mesma língua e da mesma fala. E aconteceu o quê? Partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, habitaram ali e disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque os céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Bom, queridos, no capítulo 11 nós temos a história de um grande homem, um grande caçador chamado Nimrod. Eles andavam como nômades naquela época, matando animais, matando inclusive homens. Nimrod veio depois do dilúvio, então era um povo espalhado pela terra e que se juntaram numa região chamada Sinar, edificaram a cidade e depois, não se contentando com isso, eles pensaram assim: olha, vamos marcar a nossa história, vamos marcar o nosso nome, vamos mostrar para o futuro que nós fizemos algo muito relevante, vamos construir uma torre que alcance o céu, que a gente chega bem perto de Deus. Vamos edificar para nós isso, nos tornarmos celebridades e ninguém vai ser capaz de nos espalhar, nós seremos um só, pois falamos a mesma língua e a partir daí nós vamos ser um povo muito forte. Juntos nós seremos fortes. Essa é a história que está no capítulo 11, nesses primeiros versículos. A gente vê um povo. Queria falar sobre Nimrod. Ele foi um caçador, um renomado. Quem me ouviu na aula passada, viu que nós falamos de duas gerações, a geração de Caim. Mas depois veio o dilúvio. E depois do dilúvio, como essa maldade entrou novamente? Como a raça de Caim, ou a raça da maldade, se proliferou nas gerações futuras, visto que Noé foi separado com seus filhos para tornar a terra melhor habitada, um povo, uma geração que nós chamamos geração de homens de Deus. Acontece, queridos, que logo que Noé desembarca com seus filhos para uma nova terra, para um lugar como se fosse o paraíso, como Deus devolvendo a oportunidade do homem de formar uma descendência boa, logo depois disso, Noé, que foi o primeiro a plantar vinha, ele fez a plantação de uvas e depois disso, todos vocês sabem, o suco da uva fermentou, se transformou em vinho e ele consumiu demais, não entendendo que isso levaria a uma embriaguez. Ele não fez por mal para se embriagar, ele só foi experimentando, gostou e de repente caiu bêbado nu. O Cã, um dos seus filhos, ao ver aquela situação, se riu de Noé, né? Não cobriu a nudez de Noé, foi mostrar para o seu irmão de uma maneira sarcástica. Os irmãos vieram depressa, nem olharam para o pai, para a nudez do pai, cobriram, levaram o Noé para um lugar tranquilo. E quando Noé acordou, disseram para ele que Cã, o seu filho, havia feito sarcasmo com aquela situação e nem cobriu a nudez do pai. Então o Noé se levanta e amaldiçoou seu filho. Ele não amaldiçoa o Cã diretamente, ele diz: maldito será o seu filho, Canaã. O Cã tinha um filho, que era Canaã, um dos filhos de Cão. Então o Canaã ficou amaldiçoado, e de Canaã também vem a linhagem que habitou nas terras de Canaã, por nome do filho de Cão, que era amaldiçoado. A partir daí, essa linhagem voltou a ter um coração como o coração de Caim, como o coração de uma geração caída. Tornou novamente a ser uma linhagem dos filhos dos homens, ou dos filhos do diabo. Ouça essa história no vídeo anterior.
Então agora, dessa descendência aí de Cão, vem Nimrod, com o mesmo coração. Era um excelente caçador, mas um dia ele descobre um lugar, vamos edificar uma cidade. E como eram homens com tremenda capacidade, eles construíram a cidade e depois quiseram construir a torre. Mas a maldade nunca saiu do coração dessa geração, da geração agora de Nimrod, ou a geração de Cão, não é? Uma geração amaldiçoada por Noé, então uma geração caída. Eles construíram a torre. E sabe o que mais? Alguma coisa me chama a atenção nesse texto, porque este povo, da geração de Nimrod, era um povo tremendamente unido. Pessoas que tinham um propósito errado no coração, mas quando eles focavam em fazer algo, todos se uniam, todos falavam a mesma língua e tinham o mesmo pensamento. Então olha o que eles fizeram. Eles falaram, no texto que nós lemos, uma coisa: edifiquemos para nós. Então, Babel, né, que daquele lugar onde estava Babel veio Babilônia, era uma cidade de muito entretenimento, uma cidade muito rica, de boa alimentação, de muita comida de animal, enfim, era um povo farto. E aí eles disseram, vamos edificar algo, mas esse algo é para nós. Então edifiquemos para nós. Aí eles começam a chamar a atenção dos céus e chamar a atenção de Deus. Porque a criação, ela foi feita para todos, até a salvação é para todos. Ninguém edifica para si mesmo. O que edifica para si mesmo é mau e egoísta. Então, o propósito desse povo estava claro, querido. Essa torre é para marcar a história daquele povo, para que todos saibam que não precisamos de um Deus ou de deuses, que não precisamos de que alguém nos ajude, nós somos fortes para fazer. E quando nós edificarmos, nós seremos fortalecidos nisso. Então aí entra o egoísmo e o orgulho. Todo mundo que edifica para si, ele passa a ser orgulhoso. E isso é onde o diabo mais age, no orgulho da pessoa. Tá vendo o que eu fiz? Tá vendo isso, tá vendo aquilo. Aquele orgulho não pelo que o outro é, mas pelo que você fez pelo outro. Orgulho é isso. E onde tem orgulho, tem competição, tem crise, tem inveja. O propósito de Deus nunca foi que alguém edificasse para si e colocasse uma placa lá fora. Porque isso é efêmero, é fugaz, passa rápido. Ele acaba, ele se desfaz. A gente hoje tem muitos lugares que a gente vê que tinha nome dado à época. Por exemplo, eu sou de Brasília e aqui tem um parque que na minha época ele foi inaugurado com o nome de Rogério Piton Farias, que era filho de um governador nosso, antigo, que havia morrido. Então colocaram o nome do parque de Rogério Piton Farias. A gente conheceu esse parque por muitos anos como Piton Farias. Só que isso passa. Hoje ninguém se lembra mais desse nome. E aquilo que foi edificado com o nome de fincar o nome de alguém, passou. Passou, hoje é Parque da Cidade. Então isso também tem vários monumentos, vários lugares públicos que tinham o nome mudou. Estádio de futebol, né, dá o nome de um grande atleta, aí o tempo passa, esse nome já não é mais. Nós tínhamos aqui Mané Garrincha, agora já não é mais Mané Garrincha, é Estádio de Brasília. Enfim, essas coisas passam muito rápido. O que a gente deve edificar é para os outros. É para os outros. Essa é a função. E quando Deus viu, eles são fortes e estão edificando para eles mesmos, tem alguma coisa errada. A segunda coisa que a gente pode lembrar desse episódio é que eles queriam construir uma torre que alcançasse o céu. É isso que eles dizem, vamos construir uma torre vertical, olhando para o céu. Por que o céu? Porque o céu é onde está Deus, ok? Onde está Deus é o céu. Tudo que nós falamos em sentido de Deus, da bondade do Deus que nós servimos, ou de qualquer outro Deus, eles apontam para o céu, porque do céu vem toda a bondade. As pessoas que nem conhecem Deus veem nas nuvens, no céu, uma coisa celestial. Então, mesmo que eles não tivessem a noção de onde Deus estava, o lugar definido, eles sabiam que ele estava no céu. Então vamos construir uma torre para o céu, para ficar o mais próximo de Deus, porque quem sabe, se nós edificarmos para nós, as outras pessoas saberão, também pensarão que nós somos deuses, porque nós estamos no céu, perto de Deus, perto da vida espiritual. Muito embora, abra um parêntese, o céu
ou tudo que aponta para cima é de Deus. Mas vou te dizer que o diabo habita ali também, tá? Num lugar chamado regiões celestiais. Tá entre esse céu que nós vemos aí e o céu dos céus. Então, na verdade, já viu aquelas pessoas que estão à beira da morte, têm uma sensação de que vai subindo, né? Porque todo mundo que morre, sobe, né? Mas não se engane, nem todo mundo que sobe vai para o céu, tá? Porque tem um lugar nessas regiões aí, antes de chegar no céu, que se chama Vale da Sombra da Morte, onde está Satanás e o seu exército. Então, Daniel um dia estava orando por Israel e fez um jejum de 21 dias. E desde o primeiro dia, ele clamou ao Senhor e Deus mandou um anjo. E aí, quando esse anjo chega nessa região, ele luta contra os principados. Ele pede até que o Miguel venha. Depois de muitos dias, ele encontra Daniel e fala, Daniel, olha, desde o primeiro dia que você estava orando, o Senhor me mandou, eu vim, mas eu fui interrompido aqui em cima, perto do céu, porque tinha principados, tinha potestades que me resistiram. E então eu tive que pedir ajuda. Então houve uma guerra, e há uma guerra nessas regiões celestiais. Por isso que eu digo, toda vez que você pensa assim, o fulano está subindo, né? Toda morte, penso eu, tem uma sensação de subida, mas ali no Vale da Sombra da Morte vai ser definido para onde você vai, se você continua subindo ou se você desce. Porque o outro lado é que o abismo, que já tem demônios nesse abismo, é ali também, para baixo, vai ser o lugar de enxofre, o inferno, que vai ser inaugurado por Satanás. Entendeu? Então vai ser para baixo. Então tudo que é Deus hoje, qualquer pessoa que fala assim, olha para Deus, ele olha para cima. Fala assim, onde está o diabo? Nos infernos, lá embaixo. Esse povo queria chegar nas alturas, perto de Deus. Que ousadia! Façamos uma torre que alcance o céu. O problema disso é querer se comparar a Deus. Ou qualquer homem que tentar fazer isso vai cair por terra. Porque o próprio Satanás, igreja, pelo orgulho, ele disse, eu farei a minha morada acima do trono de Deus. Ele via lá, ele queria mais. Então ele queria subir mais de onde ele estava, porque ele estava abaixo do trono de Deus. Ele falou, eu agora vou ser maior que ele e vou fazer o meu trono acima. E aí foi a derrubada dele. Ele foi destruído, destronado e perdeu sua glória, saindo da presença de Deus e cai para as regiões celestiais, não exatamente para a terra, tá? Ele fica ali entre esse céu que nós vemos e o céu dos céus. Nós chamamos de um segundo céu, porque o primeiro céu, o Paulo falou que foi ao terceiro céu. O primeiro céu é esse céu que você vê aqui. O segundo céu é onde estão as regiões celestiais. Inclusive demônios habitam ali. E o céu dos céus é onde está a glória do Senhor, o trono do Senhor. Então, quando esse povo de Nimrod, ele quer fazer uma torre, ele não quer fazer um prédiozinho qualquer não. Ele quer fazer, eu quero fazer uma torre que alcance os céus. Quanto mais alto, melhor. Por quê? Porque se nós edificarmos para nós, quando eles virem que nós estamos lá no alto, eles vão pensar que nós somos deuses. E nós somos deuses. Se a gente alcançar esse propósito, nós seremos fortes, seremos como deuses. As pessoas nem chegarão aqui. As outras nações nem chegarão aqui. Porque quando perceber que existe aqui uma torre como essa e que homens estão assentados, serão como deuses. Então Deus olhou e falou, tem alguma coisa errada aí. E por último, ele diz assim, façamos uma torre que alcance os céus e que os nossos nomes se tornem célebres. Que nós nos tornemos celebridades. A outra coisa que piorou, não só edificar para ele próprio, mas eu quero ser uma celebridade. Eu quero que as pessoas não só me vejam como Deus, mas me vejam como o solucionador de todas as coisas. Homens irresistíveis, homens com uma capacidade de ajudar ou de fazer alguma coisa talvez até maior que essa. E se tornam celebridades. E qual é o perigo de ser celebridade? É ser um ídolo. Porque o ídolo atrai multidões, atrai pessoas. Então, quando o seu ídolo é mau, o que é atraído a esse ídolo se torna como ele. Por isso que no Salmo 115... o Senhor diz assim, cuidado com a adoração a ídolos, tá? Ele tem olhos, mas não vê, boca, mas não fala, ouvido, mas não ouve. Cuidado com a adoração a esse ídolo, porque
Se você assim o fizer, você vai se tornar igual a esse ídolo. Tem olhos, mas não enxerga nada, tem ouvidos, mas não ouve nada do Senhor, tem boca, mas não fala aquilo que tem que falar das coisas dos céus. É isso que o idólatra se torna, ele se torna parecido com o seu ídolo. Então o que eles queriam aqui? Ser uma celebridade. E olha o que ia ser essa comunidade se eles alcançassem o seu feito. Se eles tivessem êxito, nós teríamos homens totalmente orgulhosos, homens que se considerariam semideuses ou deuses habitando perto do céu, e também ídolos, seriam os ídolos de todas as nações. Então o que faz Deus? Ele olha do céu e começa a agir, queridos, dizendo, olha, desçamos e confundamos este povo, porque essa unidade deles está fazendo eles fortes. Vamos mudar a linguagem, a língua, o modo de falar deles, que eles não vão se entender, não vão se unir, não serão fortes, e essa torre fica pelo meio do caminho. Porque as pessoas acham que Deus destruiu a torre. Não, Deus só não permitiu que ela fosse erguida novamente. Então, queridos, Babel destruída, aquela comunidade destruída. Babel porque Deus mudou a linguagem, o modo de falar e espalhou o povo pelo mundo. E aí se constituiu novas sociedades no mundo inteiro. Então Deus espalhou, depois vieram novas línguas, raças diferentes, cores diferentes. Você fala assim, como surgiu o negro, o branco, o amarelo, o azul, dependendo das regiões onde estavam, onde era mais frio, mais branquinho, onde era mais sol, de cor mais escura. Aí vem os DNAs de cada um. E aí nós tivemos também essa variedade de indivíduos, ok? Então, queridos, essa é a história de Babel. Mas a lição hoje, para nós, é a Torre de Babel e a descida do Espírito Santo. O que tem a ver com isso? Olha, o que Babel destruiu, Pentecoste ergueu. O que Babel quis fazer por orgulho, Pentecoste o fez por humildade. Então eu quero contar outra história para você. Babel foi destruída, não a torre em si, mas o anseio daquele povo por construir algo de maneira errada. Deus interrompeu. Mas em algum momento da história, Deus queria restaurar aquilo de novo. Não com aquele pensamento e não com aquele coração. Mas quando Deus falou, eles são fortes. Eles estão se unindo, isso aí vai ser problema agora, porque a maldade está se unindo. Mas o se unir não é problema. Mas o erguer uma torre também não é problema, desde que a gente faça de maneira certa. Então Deus começa a restaurar. Em que momento ele restaura? Na descida do Espírito Santo. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 4. Diz assim, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Amém, queridos? Aqui começa a história da igreja. Babel termina em destruição e a igreja começa onde Babel terminou. Tudo o que tinha de ruim, Deus restaura para o bem agora da igreja. Ele levanta homens que sabem ouvir, que têm coração pronto, coração de servo e que podem fazer o bem. Então, Jesus ensinou essa bondade, essa benignidade a 12 homens, ok? 12 homens foram instruídos a ser assim, a serem bons e serem benignos. Existe diferença em ser bom e ser benigno? Você tem que ser os dois. Porque a pessoa boa, ela é capaz de fazer o bem para aqueles que são afins, para o amigo, para os da casa, para as famílias, não é? Mas o benigno não. A benignidade é capaz de alcançar o inimigo. Foi isso, e o teu inimigo te pedir comida, dá-lhe pão. Se teu inimigo te pedir uma face, dá outra. Então, Deus se preocupava muito com um coração de servo que olhasse até para o inimigo. Então, Deus diz, bem-aventurado o benigno, que faz bem até para o inimigo. Esse é o coração
da restauração da descida do Espírito Santo. Quando o Senhor disse que iria derramar o seu Espírito, o Senhor Jesus falou, não vos deixarei órfãos, mas enviarei outro Consolador, que estará com vocês. E eu estarei com vocês até a consumação do século. Esse Cristo está aqui agora, está conosco, está na sua casa, pela pessoa do Espírito Santo. Mas o que acontece? O que Babel destruiu? Primeiro, a edificação pessoal. O Senhor chama homens e mulheres santos, a fim de que edifique para os outros. O Espírito Santo trouxe isso para nós. Olha, nós levantamos igrejas e depois morremos. Essas igrejas, elas não são nossas, são da comunidade, do próximo, daquele que vai chegar. Então não marca a sua igreja com o seu nome, marca a igreja com o sangue do Cordeiro, com o nome de Cristo. Não existe ministério fulano de tal, isso vai passar, isso vai ser destruído, mas a igreja de Cristo, mesmo que tenha um nome, comunidade, assim como a nossa tem, comunidade nos teus braços, outra comunidade, outra igreja, mas essas igrejas são marcadas pela presença e pelo nome de Cristo. Não estamos edificando para nós. Os discípulos que foram cheios do Espírito, muito pelo contrário, eles deixaram tudo, pai, mãe, família, e mudaram o mundo, olhando para o outro, edificando para os outros. Apanharam, foram perseguidos, morreram tragicamente, mas deixaram um legado. Vou edificar para os outros. Isso fez a descida do Espírito Santo no Pentecoste. A outra coisa que fez foi o ajuntamento. Então o que havia separado em Babel, que foram as línguas, né? Agora tem um monte de língua, Deus agora restaura no Pentecoste. Ele envia uma língua universal, chamada língua do Espírito, que traz uma linguagem de vida, de santidade, de coração servil, de vida com Deus. Mas as línguas deixaram marcas. Porque no Pentecoste, em Jerusalém, não estavam somente os de Jerusalém, era uma festa nacional, porque os judeus estavam espalhados por toda a terra. Então, vinham de todas as nações, da Europa, enfim, vinha gente para Jerusalém, e cada um trazia a sua língua. É como a gente faz uma caravana. Todo ano eu levo uma caravana para Israel. Então nós chegamos em Israel com a nossa língua. Uns falam inglês, tem aquela facilidade de conexão, outros balbuciam algumas coisas em hebraico, mas na verdade nós somos como meninos deixados na mão de um guia que se comunica conosco e nos mostra toda a cidade. Isso não só em Israel, qualquer país do mundo. Que você não domine a língua, você tem que ter um guia. Então o que acontece? Esse povo foi a Jerusalém mais um ano, porque iam todos os anos. Mas neste ano específico o Senhor derramou línguas. Foram repartidas entre aqueles que estavam assentados no mesmo lugar, entre os discípulos de Jesus Cristo. Eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outra língua. Mas que língua é essa? A língua de homens. Porque eles exaltavam Deus. Vou citar as línguas hoje aleatoriamente. Se nós tivéssemos uma festa hoje, reunindo todas as nações, e um grupo fosse cheio do Espírito Santo e falasse na língua de todos que estavam ali, eles falariam, exaltariam Deus em japonês, em italiano, em alemão, em francês, em inglês. Então é isso que aconteceu, foi isso que aconteceu naquela descida. Eles começaram a exaltar a Deus na linguagem de todos, dizendo assim, unamos agora, todos vocês estão ouvindo que Jesus deve ser exaltado na sua própria língua. Mas não foram somente essas línguas deixadas. Paulo, ele fala muito bem nas línguas dos anjos, uma linguagem do céu, uma língua lá do alto. Então essas línguas que foram separadas em Babel, elas foram unidas agora pelo Espírito Santo. E a outra parte que é muito mais interessante do que essa marca de fogo é que os nossos nomes, eles não significam mais nada, ou não devem significar mais nada, porque agora a nossa língua, que se une com a língua universal, tem um só motivo de ser, tem um só nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Então os nossos nomes não serão mais aquelas celebridades, senão o nome que está acima de todo nome, um nome herdado por Jesus Cristo, um nome poderoso, aliás, o nome mais poderoso da terra. Então quando Deus falou, agora eu vou unir essa língua, eu vou unir uma linguagem universal, eu vou atrair esse povo para
serem fortes, para proclamar as virtudes que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, igreja, não é o nosso nome, não nos tornemos célebres, e sim, queridos, servos. Celebridade atrai ídolos. As pessoas passam a ter ídolos por um nome que realizou alguma coisa. Não vivemos pelo nosso nome, vivemos pelo nome de Jesus Cristo. Então, o que Babel destruiu, Pentecoste restaurou. E agora o Espírito Santo está com a gente. Agora o Espírito Santo anda com a gente. Agora o Espírito Santo não somente entre nós cristãos, mas no mundo, ele convence da justiça, do pecado e do juízo. Agora o Senhor está com a gente 24 horas. Agora esse Senhor está no nosso coração. Ele está dentro de nós e sobre nós. Porque todas as vezes que nos santificamos, buscamos ao Senhor, mais Ele nos enche. Então, não somente o Espírito Santo está dentro, mas como a porção de glória dele está sobre nós. Todas as vezes que nós buscamos o Senhor, todas as vezes que a gente quer Deus, deseja Deus, parece que aquela chuva desce sobre nós com uma unção, com a restauração do nosso espírito, da nossa alma, do nosso corpo, tirando a incredulidade do espírito, tirando a doença da nossa alma e do nosso corpo. Esse é o Espírito Santo que está com a gente sempre. Então, hoje nós podemos falar, a igreja, a unidade da igreja é importante para o projeto de Deus. Juntos, somos fortes sim, se tivermos a unidade do Espírito Santo. Nesses últimos dias, é a unidade que vai prevalecer para a vitória do povo de Deus nessa terra. Engraçado é que nós estamos tão perto e tão longe uns dos outros. A cristandade espalhada no mundo inteiro tem suas percepções, suas visões, seus posicionamentos teológicos e cada vez mais parece que a gente não tem o mesmo pai, não tem o mesmo DNA, não somos filhos do mesmo Deus por causa daquilo que nos separa. O diabo separa, Babel separa, o Espírito Santo une, ele traz para perto. Então, chegou um tempo da igreja A, B, C, D, E, F se unir, da gente ser chamado de filhos de Deus nessa terra, a igreja de Cristo nessa terra. Não obstante, a sua igreja tenha um nome, está lá na placa. Nós velamos pelo nome do Senhor Jesus Cristo e precisamos nos aproximar. Então a descida do Espírito Santo trouxe a unidade. E nesses últimos dias nós não estamos vendo essa unidade. Mas vai chegar um momento que Deus vai restaurar essa lavoura dele aqui. Antes que ele volte, vai vir um avivamento de constrangimento, um avivamento de convicção de que precisamos melhorar, um avivamento de amor, um avivamento de unidade. É isso que Deus quer para nós. Então hoje, não escolha Babel, não escolha ter o seu nome como uma celebridade, não escolha edificar coisas para você mesmo. Não escolha querer alcançar o céu sem uma visão correta do Deus que você serve. Queira ter no seu coração o foco do nome de Jesus Cristo, queira ser servo e queira ser unido com aqueles que têm o mesmo propósito, que é o reino de Deus aqui na terra. Deus abençoe sua vida. Pai, entra nesse lar. Faça, Senhor, chover bênçãos sem medidas. Senhor, traga cura, traga revelação, traga, Senhor, constrangimento e abençoe não só esses que estão nos ouvindo, mas todos, Senhor, espalhados pela terra que professam o Teu nome. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.